Obrigado, gente. Bora cravar o dedo aí, curtir, compartilhar, republicar. Quem me seguir, eu vou seguir de novo. Vamos divulgar a palavra do Senhor. Vamos continuar com a mensagem, vamos continuar entendendo interpretação bíblica. Então a Bíblia, como eu falei, é o único livro vivo e lido de maneira apenas natural não produzirá efeito. Precisamos compreender que a Bíblia é um livro espiritual e que nós colocando de maneira correta todos os seus versículos, todos os seus ensinamentos na nossa vida, ou seja, nós aplicando em todas as nossas atitudes, em tudo aquilo que viermos fazer de acordo com o padrão bíblico, venceremos. Pois estaremos colocando Deus em ação, porque nós precisamos compreender que quando nós nos submetemos à vontade de Deus, a guerra não é mais nossa, a guerra é de Deus. A partir do momento que eu me submeto aos seus ensinamentos, me coloco a minha vida num padrão bíblico, essa responsabilidade eu transfiro para Deus. Então, a partir daí, desse momento, é Deus que tem que ver com aquela causa ali. É Ele que empenhou a palavra dele. Se perder, perdeu ele. Se foi envergonhado ele, estando eu em submissão aos seus ensinamentos. Então, nós paramos que esse povo aqui se esforçou e foi para ouvir a palavra do Senhor Jesus, e que o ouvir vai produzir a fé, e a fé vai produzir o milagre. Então nós precisamos compreender que houve esse esforço para produzir a fé, para a fé produzir o milagre. Então aqui está o objetivo deles. Eu vou ter que ler tudo aqui para não ficar mascando aqui, Lucas 6,17, tá? E descendo com eles parou no lugar plano, isso tudo nós já aprendemos, também um grande número de seus discípulos, grande multidão de todo o povo, da Judéia, de Jerusalém, da costa marítima, de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir, nós paramos, e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados de espíritos imundos eram curados. Então, qual era o objetivo deles? Serem curados das suas enfermidades. Muitas vezes nós não estamos sendo curados das nossas enfermidades porque não ouvimos. Ouvimos a palavra, mas não praticamos. Se chegar no final do culto em que você frequentou e for pregada a ministração e alguém atacar você lá na saída e perguntar o que foi pregado, o que foi ministrado, você não consegue falar 10% da pregação. Por quê? Porque você não se esforçou para ouvir. Você precisa ouvir para adquirir fé, e a fé produzirá o milagre, que é a cura. No caso deles aqui era a cura. Então eles precisavam ouvir para serem curados. É a mesma coisa nós precisamos ouvir para ser curados. Ser curado da alma, para que essa cura venha se manifestar no nosso corpo físico, a fim de que venhamos vencer as nossas enfermidades. Quem não ouve não vence, pois quem não ouve não adquire fé. E nós vivemos por fé, nossas bênçãos são por fé, nós somos salvos por fé. E se nós somos salvos para ir morar com Deus lá em cima, imagina o Deus que tem poder para nos levar para a glória, não vai ter poder para salvar a nossa vida sentimental, não vai ter poder para salvar a nossa vida familiar, não vai ter poder para salvar a nossa vida financeira, não vai ter poder para salvar a nossa saúde. É lógico, pois se ele tivesse poder apenas para salvar, como muitos dizem, eu prego salvação. Sim, salvação é soltar, pôr em liberdade. É exatamente isso, conhecer a verdade para ser liberto. É o significado da palavra salvação. Soltar, pôr em liberdade. E ninguém solta, ninguém põe em liberdade aquilo que não está preso. E nós estávamos presos no pecado de Adão. Temos que sair e andar em novidade de vida. E alcançarmos a cura de todas as enfermidades. É lógico, nunca deixe o tratamento medicinal de lado, nunca abandone as autoridades, o poder da medicina, nunca deixe de lado, porque o próprio médico é que terá que constar a sua cura, não sou eu que vou dizer, ou qualquer pregador que disser você está curado, e ele não for um médico, ele não passou você por exames, ele é um charlatão. Então, você precisa ouvir para ser curado até que o médico diagnostique você. Então, era para ser curados
E também os atormentados de espíritos imundos eram libertos. Não eram apenas as enfermidades, não eram apenas pessoas doentes que tinham ali, mas também tinham pessoas atormentadas. Quantas pessoas têm atormentadas? Aqui não está dizendo que eram pessoas possessas, eram pessoas atormentadas, pois pessoas possessas não vão até Jesus, têm que serem levados. Ou Jesus tem que ir até elas, como é o caso do endemoniado gadareno, que ficava no sepulcro se martirizando lá com pedras lá, e Jesus teve que ir até ele. Pessoas atormentadas que foram para serem libertas dos seus espíritos imundos. Quantas pessoas atormentadas? Quantas pessoas que casaram 30 casamentos, nenhum deu certo? Será que as 30 esposas não prestavam? Será que os 30 esposos não prestavam? Porque estão atormentadas. Tem um problema, acha que trocou de esposa, vai resolver, vai vir o mesmo problema com a outra ou até maior. Por quê? Porque estão atormentados. Quantas pessoas já tiveram 3, 4, 5 empresas, não deram certo em nada? Tiveram 50 empregos, não deram certo em nada. Para um mês num, um mês no outro. As portas são pessoas esforçadas, pessoas maravilhosas, mas estão atormentadas por espíritos imundos. Quantas pessoas não têm paz, estão atormentadas? Chegam em casa, é briga, é desavença. Ah, mas a culpa é do vício, a culpa é disso, a culpa... Não, tem uma intervenção maligna ali por trás. Então, assim, e vice-versa. Quantas pessoas há anos sofrendo com um certo tipo de problema e quando parece que vai terminar, volta de novo. Por quê? Porque estão atormentadas e precisam parar para ouvir a palavra, para conhecerem a verdade, a fim de que sejam libertas. Só serão libertas se ouvirem a palavra de Deus, pois o ouvir da palavra produzirá fé, e o produzir da fé produzirá um milagre em suas vidas. Para isso elas precisam atentar para os ensinamentos de Deus, a fim de que venham vencer em todos os setores da sua vida, ou pelo menos parar o sofrimento, serem libertas. Eu não vou prometer mar de rosa, como eu disse, mas começar a partir dali uma vida nova com Cristo Jesus. Não adianta ir à igreja, tem que parar para ouvir os ensinamentos de Deus, a fim de que sejam libertos. Então, venceremos em nome de Jesus.